Timóteo capítulo 4, versículo 5. Segunda Timóteo 4, 5. Amém? Todos acharam? Amém? 2 Timóteo 4, 5, que diz: procurai vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente, foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, trazei-os, pois me é útil para o ministério. Repetindo o que Paulo disse, somente Lucas está comigo. Amém? O que eu vim falar para vocês hoje é sobre um evangelho em a qual não conheceu Jesus como se fosse um médico amado. Lá em Colossenses 4,14 ele vai falar: saudáveis também o médico amado Lucas. Com toda vez que Paulo for mencionar Lucas, ele vai mencionar como se fosse um médico amado, porque assim como João era com Jesus, ele sempre foi muito próximo a Jesus. Jesus, ele tinha ele como se fosse o discípulo amado. Paulo era a mesma coisa, porque Paulo, ele viu em Lucas uma pessoa a qual ele sabia que podia instigar mais dele. Por quê? Porque Lucas, ele era muito interessado pela história de Jesus. E com isso Lucas, ele começou a poder ver as viagens missionárias de Paulo. E com isso Paulo, ele começa a mencionar como se fosse um médico amado, porque Lucas, ele está sempre do lado dele, seja onde Paulo for. E aí é quando começa o desejo de Lucas para poder falar de Jesus. Paulo, ele começa a olhar para Lucas, porque Lucas, ele não conheceu Jesus. Para os dias de hoje seria muito difícil conseguir pregar para um médico e fazer com que ele se convertesse. Imagina para aquela época, na época em que Lucas, ele conhecia todas as letras, todos os costumes, porque Lucas, ele era médico, ele foi formado em medicina. Se hoje é difícil nós conversarmos com médicos sobre religião, então no passado também era muito difícil. Porém, Paulo, ele tinha um certo jeito de conversar com cada pessoa. Paulo, ele foi instruído para poder, com letras, e fora isso também ele foi instruído por Jesus para poder falar do nome dele. Quando Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele sabia que aquela vida seria mudado, que apenas ele não ia falar com letra, porém também com unção, porque as pessoas iriam olhar para Paulo e ele ia começar a olhar e ver Jesus na vida dele. Porque do mesmo jeito é como se fosse nós, quando nós nos rendemos aos pés de Jesus, nós temos um papel em de mostrar para as pessoas em que Jesus realmente habita em cada um de nós, em que nós fomos transformados totalmente pelo Espírito Santo. Porque era isso que Paulo mostrava para as pessoas. E com Lucas não foi diferente. Lucas, ele não foi diferente, porque Lucas olhava para Paulo e via com uma sinceridade em Paulo. E Lucas também não conseguia entender como Paulo era tão fascinado por Jesus, como pessoas morriam por amor a Cristo, apenas por propagar o Evangelho, ou então falar do Evangelho. E com isso, Paulo, ele começou a falar o seu testemunho para Lucas. Começou a falar: olha Lucas, eu tive um encontro com o verdadeiro Jesus, porque as pessoas falavam, porém eles não compreendiam. Porém eu compreendo, porque eu tive um encontro com ele. Lucas, lembra de Estevão? Estevão, ele foi morto apenas por propagar o Evangelho. Lá em Atos 7 vai falar, e Atos foi escrito por Lucas. Então com certeza Lucas ouviu a história para poder escrever. Então ele falou: olha Lucas, eu sei que foi uma morte muito dolorosa, porém eu estava lá com Estevão e vi tudo que Estevão falou. Estevão, ele colocou coisas do antepassado para os dias de hoje. Ele morreu apenas por falar da morte do Cristo Jesus, a qual está ressurreto até hoje. Porém, muitas pessoas não conseguiam compreender Estevão e por isso o mataram. Porém eu estava lá presente na morte dele. Eu estava lá presente a todos, enquanto apredejavam, eu estava lá olhando.
Porém, o Jesus, ele me escolheu para poder falar do Evangelho. Eu sei que hoje, eu imagino Paulo dizendo, eu sei que hoje é doloroso falar de Jesus, porém eu sei o quão grande é falar do Evangelho, o quão grande é falar da sua cruz, o quão grande é falar para as pessoas que está doente e apenas com a palavra de conforto ela sai de lá curado. E isso é o gratificante de tudo. Eu não preciso de palavra, apenas da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino Lucas falando isso. Não é diferente. Hoje nós não precisamos de dinheiro para poder ser bem estruturado. Se nós não tivermos a presença de Deus, não é nada. E isso Paulo entendia muito bem. Paulo, ele não queria saber se ele iria para algum lugar e ia receber bem, mas ele queria saber que ele ia sair de lá e que pessoas iriam se converter por causa da palavra do Senhor. E isso era o que Lucas ficou mais fascinado. Ele ficou fascinado com coisas em que a medicina poderia falar que não era possível. Como também ele vai relatar a história de um menino em que estava ouvindo Paulo falar, e Paulo ele prolongou toda a sua mensagem, e foi até umas meia-noite. O menino caiu do terceiro andar e quebrou o pescoço. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Lucas indo até lá o menino e falando assim: olha gente, para esse aqui não tem mais vida, porque ele morreu, ele caiu, quebrou o pescoço. Sabe o que eu imagino? Eu fico vendo um homem de fé chamado Paulo, e o encontro de homem incrédulo chamado Lucas, que porém Jesus ele procura as pessoas que realmente não são, porque Lucas ele não entendia nada do reino do Senhor. Porém Paulo, com toda a autoridade, ele fala assim: ah não, gente, podemos voltar para a nossa pregação, porque o menino vive. Porque era aonde não há vida, é aonde não há vida que Jesus aparece. Quando muitos pensam, não tem jeito, é quando Jesus entra em cena. Paulo ele entendia isso, porque Paulo ele compreendia tudo aquilo que Jesus falou. Quando Lucas chegou o pessoal e falou: olha, não tem mais vida porque o menino quebrou o pescoço. Como uma pessoa que quebra o pescoço pode voltar à vida? Porém no último versículo do capítulo ele vai falar: todos voltaram do mesmo lugar, do jeito que era antes, porque o menino saiu de lá com vida. Lucas ele poderia não entender o sobrenatural, porém Paulo entendia. Paulo compreendia exatamente. E aí está um encontro de um homem natural para o sobrenatural. Porque por enquanto que Paulo pregava, Lucas estava lá para dar todos os diagnósticos, e assim vivia os dois. E aqui no versículo ele vai falar: olha, traz mais pessoas, porque o único que ficou comigo foi Lucas. Lucas foi o único que não me abandonou. E com isso Lucas ele relatava tudo que Paulo fazia. Porém chegou um momento em que Lucas ele teve que se separar. Eu imagino Lucas ele chegando para Paulo falando: olha Paulo, eu não quero apenas relatar aquilo que os discípulos fez, eu não quero relatar apenas aquilo que você faz, porém eu quero conhecer esse Jesus junto com você. Sabe o que eu fico tentando imaginar? O desejo de Lucas. Ele sabia que ele era um homem natural, ele sabia que ele entendia da letra, porém ele queria entender do sobrenatural. Sabe o que eu consigo imaginar? Jesus ele ama pessoas ousadas, pessoas com atitude. Não só apenas que pede, mas que faz. Não espera por ninguém. Lucas ele não precisou de incentivo de ninguém para poder chegar e falar: eu vou escrever a trajetória de Jesus. Não, ele disse: eu quero conhecer Jesus, então eu vou escrever sobre Jesus. Lucas ele chegou para Paulo e falou assim: olha Paulo, eu não consegui ver esse Jesus, porém sabe de uma coisa? Eu vou chegar, vou entrevistar cada pessoa, porque eu quero saber mais de Cristo. Atitude. Sabe o que falta em cada um de nós? Atitude. Se nós queremos algo, nós temos que ir atrás. Não é apenas falar: Jesus faz. Não, se nós podemos fazer, nós temos que ir lá. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus faz. Porém aquilo que nós conseguimos fazer, nós temos que fazer, porque é o nosso dever. Nós não devemos colocar sempre em Jesus uma carga que deveria ser nossa. Porém nós estamos acostumados sempre a poder ouvir pessoas falando: não, se você não pode fazer, coloque em Jesus. Claro que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus faz. Porém às vezes nos acomodamos a simplesmente achar que Jesus pode fazer todas as coisas, até aquilo que nós podemos.
Porém, Lucas, ele era diferente. Ele disse: olha, Paulo, agora eu vou sair para entrevistar pessoas. E sabe o que eu fico tentando imaginar? Eu fico tentando imaginar, Lucas, ele vai relatar também no evangelho dele sobre a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E eu fico tentando imaginar no evangelho ele saindo, ele indo para a casa do menino que foi levar o dinheiro, foi levar os 5 pães e os 2 peixes. Eu fico tentando imaginar ele falando: olha, eu quero vir aqui, eu quero relatar sobre isso e eu quero que você conte. E eu fico tentando imaginar o menino dizendo: olha, eu vi um certo Jesus pregando, eu vi com ele também muita multidão, e eu estava lá apenas com poucas coisas. Minha mãe começava a dizer: ei, tu vai para onde, menino? E eu comecei a falar assim: ah não, eu vou ao encontro do meu mestre. Se a senhora não entende o que ele prega, eu entendo. Eu sei que a multidão está com fome, eu sei que ele multiplica, então eu vou lá. Se a senhora não entende o que ele prega, eu entendo. E eu vim aqui, eu vou alimentar a multidão. Eu fico tentando imaginar o menino falando: olha, Lucas, e eu cheguei lá, a presença era tão tremenda que ele não precisou fazer muito. Ele simplesmente levantou o cesto e falou: Jesus, Deus, aqui está o alimento para a multidão. E ele multiplicou para muitas pessoas, e quanto mais dividia por grupo, mais alimento tinha. Lucas era algo sobrenatural. Era algo que eu não conseguia nem sequer narrar para você. Eu fico tentando imaginar o menino falando: ei, Lucas, eu nunca vi algo tão sobrenatural vindo de um mestre tão grande, em que muitas pessoas não compreendiam, porém viram todo o milagre acontecer. Porque quem é que ia imaginar que apenas 5 pães e 2 peixes iria alimentar 5.000 pessoas? Quem, Lucas? Eu fico tentando imaginar Lucas: ah não, isso aí não tem como. Ele fala assim: então vá lá, pode entrevistar cada pessoa que estava lá naquela multidão, cada pessoa que foi saciado. Eles vão falar a mesma coisa, que Jesus estava pregando tremendamente. E Lucas tudo narrando, tudo escrevendo para poder montar o seu próprio evangelho, a sua história com Jesus. E eu fico também tentando imaginar uma mulher em que havia 18 anos, que ela tinha uma doença que ficava encurvada. Eu fico tentando imaginar Lucas entrevistando ela. Ela dizia: olha, Lucas, todos os diagnósticos médicos diziam que eu não poderia nem sequer voltar a andar normalmente como vocês. Eu saía sobre todos os lugares e as pessoas falavam: ah, para que ela está indo na sinagoga, se ela nem sequer consegue ver as pessoas que estão à frente. Porém, Lucas, ele vai relatar que aquilo, Lucas, eu vejo um pequeno indício de Lucas, que ele já estava começando a entender o seu sobrenatural. Ele fala: uma mulher que tinha 18 anos, que estava possessa por demônio, tinha uma enfermidade em que lhe mantinha encurvada. Porém, ela relata também um sinal de atitude e ousadia, porque a menina durante 18 anos, ela nunca se deixou abater, mas ela sempre ia para a sinagoga. Por quê? Porque se ela não fosse para a sinagoga, Jesus não teria visto ela. O encontro dessa menina com Jesus, sabe o que eu fico tentando imaginar? Ela falando: olha, mestre, eu sei que você tem poder para curar, eu sei que você tem poder para libertar, porém eu não vim aqui para minha libertação, eu vim aqui para te adorar, porque eu sei o que as pessoas falam. Eu não vim aqui em busca de milagre, mas eu sei que você pode fazer um milagre. Então, se hoje eu tenho a oportunidade, eu quero sair daqui sã. E Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: então você está curada. Fico tentando imaginar Lucas, ele narrando isso. Sabe por quê? Porque quando nós saímos de casa unicamente, não porque nós queremos milagre, não porque nós queremos libertação. Não, nós saímos de casa porque queremos adorar a um Deus que vive até hoje. Era isso que aquela menina ela entendia, e era isso que aquela menina queria transparecer para Lucas. Ela não quis mostrar para Lucas sair de casa porque eu sabia que eu ia ser curada, e eu queria ser curada, e era a única vez que eu fui para a sinagoga. Não. Ela falou: olha, Lucas, eu fui para a sinagoga, mas lá eu encontrei um mestre, e lá eu obtive o meu milagre.
Hoje eu não sei quais são as intenções de vocês. Eu não sei exatamente o que vocês vieram fazer aqui. Porém, Deus, Ele faz aquilo além daquilo que as suas expectativas. Você pode deixar Ele por qualquer tipo de coisa. Porém, Ele fala: espera só mais um tempo que você está amadurecendo. Como eu já havia falado, prova, Ele não vem para matar crente, mas Ele vem para amadurecer. Prova, quando Jesus Ele coloca a prova, é porque Ele sabe que lá na frente Ele vai poder dar exatamente além daquilo que você pediu. Porém, você tem que estar amadurecido demais para poder ganhar isso. Às vezes achamos que mesmo em silêncio Deus não ouve. Aquela menina, ela tinha 18 anos. Lucas vai falar que é 18 anos. Ela poderia muito fácil ter deixado Jesus de lado. Ela poderia muito bem ter deixado aquelas coisas de lado, todo tipo porque ela via muita gente falando dela quando ela saía de casa. Ela via muita gente ao sair de casa até a sinagoga. Ela via muitas pessoas falando dela. Ela poderia muito bem dizer: ah não, eu desisto, eu não vou mais para nenhum lugar. Porém ela perseverou. Ela disse: um dia um homem vem e vai me curar. Porém até lá eu vou continuar em oração e adoração. Um dia ele vai chegar até mim, vai chegar a minha vez. Porque eu tenho certeza que até lá, sobre Jesus, o assunto do momento era só Jesus, que Jesus curava, Jesus libertava. Porém, quando vai acontecer alguma coisa, quando acontece alguma coisa com as pessoas ao redor, nunca achamos que é conosco. Eu tenho certeza que com ela não era diferente. Tenho certeza que na mente dela ela ficava dizendo: ah, todos é curado, menos eu, mas eu permaneço. Todas as orações são ouvidas, menos a minha, mas eu permaneço. Sabe qual foi o segredo dela? Permanecer diante de Jesus, mesmo sem ver Ele, mesmo sem ver Jesus, mesmo sem saber quem é o Mestre. Ela permaneceu em oração, em adoração. Ela permaneceu observando. Ela disse: o meu foco é a cura, e eu vou conseguir curar, eu vou conseguir ser curada. Eu fico tentando imaginar Lucas, e ele não só relatou isso, ele relatou muitas coisas. No seu evangelho, todos os evangelhos foram escritos. E se você for perceber, a maioria das coisas que tem em um, tem no outro. Porque ele foi escrito para públicos diferentes. Porém, cada um vai acrescentar uma história a mais. E o de Lucas foi isso. Também, não só Lucas, como os outros também vai falar também de outra perseverança, de outra ousadia. A mulher do fluxo de sangue. Porque ela também poderia muito bem render aos pés do Senhor e dizer que tem apenas um Criador, o que é o autor do mundo. Ninguém nunca chega, ou quando chega cai, porque não tem base. É igual quando Jesus falou em que tinha um homem em que edificou sua casa, só que ele não tinha nenhum tipo de fundamento e caiu. Porém teve outro que edificou em uma rocha. E quem é a rocha? Jesus. E essa casa permaneceu firme. Lucas, quando ele começou a ouvir sobre Jesus, ele disse: eu não quero apenas saber daquilo que os outros falam, mas eu quero ter comprovações sobre Jesus. Eu quero edificar minha casa sobre a rocha. E tem uma coisa que eu esqueci de falar. Paulo, ele foi levantado, sabe por quê? Porque os discípulos, eles se acomodaram apenas a pregar aonde eles estavam. Porém Jesus, ele deu uma missão para eles. Falou assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e por toda criatura também. Porém eles se acomodaram, e com isso Paulo, ele cresceu. Ele foi chamado por Jesus para poder suprir essa necessidade. E sabe uma pergunta que o Espírito Santo ele ficou me fazendo direto: o que você está fazendo com a sua missão? A missão ele foi dada não só para os discípulos, mas por todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Não é apenas você, Jardiel, mas eu não saí, não tem como eu sair do meu lugar, não tem como eu sair da minha cidade para ir para outra para poder pregar o evangelho. Não precisa. Apenas você saindo de casa, indo para a esquina e falar da verdade, falar da palavra apenas para uma pessoa, você está pregando o evangelho para toda criatura. Porque aquele que não conhece passa a conhecer através de você. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas têm preguiça de sequer. Então você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a esperança do evangelho que Jesus deixou. Então a missão ele não foi dada apenas para os discípulos, mas para cada um de nós. Então Lucas ele começou a entender isso quando ele começou a escrever sobre a história de Jesus. Ele sabia que ele apenas não tinha em que falar do evangelho apenas para certas pessoas, mas para todos. E vou mandar para muitas pessoas, porque aquilo que eu conheci eu quero que as pessoas conheçam. Assim, Lucas ele teve ousadia em falar isso. Sabe por quê? Lucas, para mim, quando eu comecei a ver a história dele, para mim eu tirei ele como se fosse um exemplo. Porque muitas das vezes Deus ele nos dá um dom, muitas vezes seja ele para orar, para louvar, porém enterramos. Lucas ele começou a falar: se Deus me deu, se Jesus me deu conhecimento, eu vou espalhar meu conhecimento para outras pessoas. Se eu conheço Jesus, eu vou fazer com que outras pessoas conheçam. Falta nós usarmos nosso dom para Deus. Às vezes oramos tanto por um dom e Jesus dá, e às vezes enterramos. Não está certo. Por quê? Porque se Jesus ele deu um dom é para você usar. Se Jesus lhe deu um propósito é para você fazer e não rejeitar esse tipo de propósito. Às vezes nós deixamos de lado tudo aquilo que Jesus nos dá e às vezes não entendemos porque Ele deixou e porque Ele não nos dá aquilo que pedimos. Porque se até aquilo que Ele deu você enterrou, para que Ele dá mais coisas se você não vai usar? Se Deus lhe deu algum dom, use no reino do Senhor. Se Deus lhe deu alguma coisa em suas mãos, faça fluir, porque é para Deus. Nada para Deus é em vão. Lucas, quando ele começou a ter conhecimento, ele queria propagar para todo mundo. Ele disse: esse Jesus é muito bom para ficar somente para mim. Então esse Jesus é muito bom apenas para ficar para cada um de nós. A nossa missão vai além de uma cadeira. A nossa missão vai além de um púlpito. A nossa missão vai além de tudo. Vai para as pessoas em que querem conhecer a Cristo. Existe muita gente que estão sedentas de Jesus. Existem muitas pessoas que estão precisando apenas de uma palavra de cada um de nós. E eu me incluo disso, que eu também preciso propagar. Todos nós precisamos, porque foi essa missão que Jesus nos deu. Se nós estamos acomodados àquilo que fazemos, que nós possamos sair do comodismo. E que dia após dia nós possamos falar: Espírito Santo, eu sei que eu fiz muita coisa, mas eu quero fazer mais pelo Teu reino. Eu quero fazer mais, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero o Teu novo. Eu quero que a Tua presença se renove cada dia mais e me dá cada dia mais uma nova missão. Pois a nossa missão vai além de orar, vai além de cantar, além de pregar, além de falar apenas no púlpito. Nossa missão vai além, muito além disso. Isaías ele fala que os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos, e o caminho dele também. Basta nós buscarmos. Fala: Senhor, que dia após dia nós possamos falar: Senhor, eu quero viver os Teus sonhos, eu quero sonhar os Teus sonhos, eu quero seguir os Teus caminhos. Ei Deus, se o Senhor me deu isso em minhas mãos, eu quero que Ele vá além. Que tudo aquilo que o Senhor coloca em minha mão, que venha fluir, porque eu estou fazendo de bom grado, estou fazendo para Ti. Às vezes nós esquecemos exatamente aquilo que Jesus nos deu. Esquecemos exatamente de falar da vontade de Jesus.
Lucas, ele vai terminar o evangelho falando da ressurreição de Jesus, assim como todos falam. Mas também ele vai falar também da vinda, quando Jesus, ele veio para os discípulos. Tentando imaginar Lucas, ele entrevistando agora os discípulos, porque até então ele falava deles, porém ele não conhecia. Ele veio nos visitar, nós não acreditamos. Mesmo sabendo que Jesus curou, que Jesus, ele fez muita coisa, que ele fez milagres, porém nós não acreditamos naquilo. E Tomé foi aquele que disse: Senhor, será que realmente é você? Ele foi o que foi mais incrédulo. Nós não podemos nem sequer acreditar nisso. E eu fico tentando imaginar os discípulos falando: se nós soubéssemos quem era realmente o verdadeiro Jesus, nós não teríamos questionado que ele ressuscitaria no terceiro dia. Se nós soubéssemos realmente quem é Jesus, nós não teríamos nem sequer hesitado que Jesus um dia teria vindo até a nossa presença. Lucas, eu fico tentando imaginar, Lucas, se você visse como era a glória naquele lugar, você ia ficar surpreso, porque foi ali em que muitos realmente conheceram o verdadeiro Cristo. Não só andaram, mas comprovaram tudo aquilo que Jesus falou. Porque Jesus, quando ele veio, ele deixou bem claro que era necessário em que ele fosse açoitado, fosse morto e crucificado, mas ao terceiro dia ele voltaria, ele ressuscitaria. Eu fico tentando imaginar os discípulos falando: se nós soubéssemos realmente quem é esse verdadeiro Cristo, nós teríamos buscado mais dele, igual a João. João, ele ficou direto do lado dele. Em todas as orações, Jesus falava: eu só quero João, Tiago e o outro, e os demais. Porém, nós deixamos a oportunidade de lado. Igreja, nós estamos acomodados. Nós não queremos sair do comodismo, porque estamos acostumados simplesmente a sair de casa e sentar numa cadeira e oferecer um culto ao Senhor, em que é a mesma coisa. Cada pessoa, mas não desfrutamos do melhor de Jesus. Às vezes nós falamos muitas coisas, mas porém nós não procuramos o muito de Jesus. E não é exatamente isso que Jesus quer. Jesus, ele quer que nós procuramos mais dele. Ele quer, assim, se você acha que o seu melhor é só na cadeira, não. Jesus, ele dá os dons dele para cada pessoa que o buscar. Se você for procurar mais de Jesus, ele tem muito mais para te dar. O Espírito Santo, ele está aí esperando apenas uma resposta de cada um de nós. Ele procura dia após dia você dar atenção a ele. Por isso que Paulo, ele disse: não extingues o Espírito Santo, ou não apagues o Espírito Santo de você. Não esqueça do Espírito Santo. Dia após dia você fala: Espírito Santo, eu estou aqui, mas eu quero o teu novo. Eu quero procurar mais de ti. Espírito Santo, me mostra um caminho de chegar até Jesus, porque eu sei que sem ti eu não posso fazer nada. Espírito Santo, eu estou diante de ti porque eu quero mais de ti. Eu quero mais ousadia para poder falar de Jesus. Falta isso, falta perseverança aos pés de Cristo. Só que às vezes nós estamos acostumados a nos frustrar apenas na primeira tentativa. Não. As histórias todas que Lucas falou sempre teve um exemplo de ousadia, em que eles tentaram da primeira vez, não conseguiram, mas não desistiram. Você só vai obter o sucesso quando você persiste aos pés de Jesus. Muitas das vezes as pessoas estão acostumadas a vir para a igreja para pedir algo a Jesus, que Jesus tem algo para dar. Mas nós que devemos dar toda a adoração para Jesus. Então, que quando você chegar na presença de Jesus, não espere Jesus dar alguma coisa.
Não espere nem sequer você sentir a presença de Jesus. Atrai a presença para você. Quando você vier para a igreja, fala: olha, Jesus, eu sei, o culto pode ser frio, mas eu quero dar o meu culto para você. Você sabe exatamente o que você necessita, o que você procura. Basta persistir. Saia de casa com foco, dizendo: Jesus, eu sei que ninguém conhece do meu íntimo, apenas você. E eu sei o que eu estou buscando nas madrugadas, eu sei o que eu estou buscando nas orações. Eu sei que muitas das pessoas não entendem minha oração, porém eu sei que o Senhor entende. Saia de casa dizendo: olha, Jesus, eu sei que o Senhor não me respondeu no meu quarto, mas vai me responder no culto. Lucas, ele não chegou a escrever o Evangelho e a escrever Atos dos Apóstolos, não apenas porque ele ficou acomodado, mas porque ele disse em seu coração que queria sair e queria relatar mais de Jesus. Declare isso dizendo: Jesus, eu sei o que eu faço, mas eu quero fazer mais por ti. Eu sei o que eu faço, mas eu quero mais de ti. Eu sei que eu oro, porém eu busco para o Senhor, para que o Senhor me dê mais de ti. Eu quero mais sabedoria diante de ti. Eu quero mais conhecimento. Eu quero ter mais comprovação de ti. Começa a buscar por mais disso. Nenhum daqueles que falaram de Jesus, eles se acomodaram apenas de ficar em uma cadeira, mas eles propagaram o Evangelho. Então declare isso. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.